Vamos começar então. Estamos em uma sequência do Evangelho de Juan e hoje vamos a tratar de cobrir o 14, del 15 al 31. Então, Evangelho de Juan, capítulo 14, del 15 al 31. Estamos já há um tempito tratando de cobrir este livro, aprender um pouco mais dele, não? Então, hoje vamos a progressar um pouco mais, tratar de concluir o capítulo 14 do Evangelho de Juan. Para sintonizarmos, sempre lo hacemos de maneira rápida acá, o propósito do livro, se vocês se acordam, é capítulo 20, verso 30, diz: Isso además Jesús, muitas outras señales em presença de seus discípulos, las quales não estão escritas neste livro. Cristo hizo muitas coisas, não todas estão relatadas acá no livro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, e para que creyendo tengáis vida em su nombre. Então, lo que está relatado no livro de Juan é para que seus discípulos creiam em Jesus, que Jesus é o Messias, o Cristo, o Hijo de Deus, e para que creyendo tenham vida eterna. Esta é a ideia, é crer na persona de Cristo, em sua obra, e por meio de isto termos vida eterna, ou seja, nos convertirmos a Cristo mediante todas as obras que Ele praticou e que estão relatadas neste livro, não? Também temos os 7 milagros de Jesus no Evangelho de Juan, milagros relatados para que nós creamos, não? Convertir el agua em vinho, sanar al hijo de um oficial, sanar al hombre paralítico, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar al hombre ciego e ressuscitar a Lázaro de entre los muertos. 7 manifestações de Cristo, especificamente separadas por Juan, aí, inspiradas por Deus, não para separar aí para nós, para que por estes relatos nós entendamos que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus. Ok? Também vimos os 7 yo soy, que são as afirmações de Cristo referentes a sua deidade, não? Al hecho de ser Deus e a maneira como ele ilustrou isto a seus discípulos, não? Então, ele disse: Eu sou o pão de vida, eu sou a luz del mundo, eu sou a puerta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, camino, a verdade e a vida, e, por último, a vida verdadeira, que nós vamos a ver o próximo domingo, se Deus nos permite. La vida verdadeira, capítulo 15. ¿No? Bueno, com esto em mente, já podemos então entrar acá no texto. Acuérdense que lo que estamos vendo acá no capítulo 14, a escena se dá em um cenáculo, uma peça grande, onde se hizo uma cena, onde Jesus lavou os pés de los discípulos, onde Jesus identificou el que lo iba a traicionar, que era Judas, que se foi, e aí então Jesus começa a hablarles sobre o momento em que estavam por viver e o futuro que estava, o que eles poderiam esperar do futuro. E então ele vai e começa a dar este discurso, que nós vemos parte deste discurso, o capítulo no domingo anterior, e agora a sequência deste discurso que está acá. E mientras seguimos depois meditando sobre este texto, podemos ir a domingo passado e buscar algumas cositas para estarmos enterados do contexto, não? Pero Jesus está em la última semana de sua vida, está para ser entregue em las manos, porque ele se entregou em las manos de seus perseguidores,
las autoridades de la época para ser crucificado. Entonces Jesús está teniendo la charla con ellos en este contexto. ¿Ok? Juan 14, capítulo 15, vamos hasta el 21 y la próxima seguimos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esté com vosotros sempre. El Espírito de verdade, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo, ahora 22, siguiendo, le dijo Judas, no el Iscariotes, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. E agora os he dicho antes que suceda, para que quando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Oremos. Dios querido, una vez más delante de tu palabra, pidiendo para que tu nos ilumine una vez más en las Escrituras con tu Espíritu Santo para entendermos lo que tú nos has propuesto acá. Es lo que yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, por tus misericordias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Estamos entonces en este escenario. Este texto termina com uma frase que capaz que a vocês les encantaria neste momento, não? Levantemos-nos e vamos de aqui, não? Espero que não seja isso. O contexto já era outro. Pero a verdade é que Jesus termina esse discurso e eles saem de aí e depois entra o próximo discurso de Jesus sobre a vida. Nós vimos no domingo passado el tema no se turbe vuestro corazón. 14:1, cuando empieza el capítulo, ¿no? Jesús empieza hablando, no se turbe vuestro corazón. Y él entonces, él hace algunas promesas para consuelo de sus discípulos, los que estaban capaz que se acuerdan, ¿no? Para consuelo de sus discípulos, entonces él dijo que iba a preparar un lugar para sus discípulos, que iría volver y llevar a los suyos. Y
que ellos harían las obras de Cristo. Ou seja, Jesus iria preparar lugar e tinha a promessa de volver para buscar a eles e levá-los a las moradas que ele estava por preparar. Porque Jesus dijo, en la casa de mi Padre hay muitas moradas, eu vengo a buscar a ustedes. Mientras tanto, ustedes van a hacer las obras que eu hago. E van a ser aún mais espetaculares, vamos a dizer. Ustedes van a hacer grandes coisas. Então, Jesus estava dando esperança e trabalho para eles. E o trabalho também era um motivo de esperança, de alegria, de oportunidade, de dinamismo. Não seria uma espera aburrida, mas uma espera sirviéndolo. Isso seria lindo. Então, os discípulos estavam sendo consolados por estas verdades. Então, agora, nós, com estas três promessas, vemos que Jesus empieza a falar, sigue falando com eles, não? E aí introduz uma quarta promessa. Está bem, promessa? Lá para? Sim. Eu estou com crises de S, S, Z, C. Estou meio confundido. Empecé a ler em português e foi o pior que hice. Agora não sei nada, nem uma coisa nem outra. Pero a quarta promessa entrou no contexto acá, já haviam três, e entrou a quarta promessa, que seria, o texto, verso 15 diz, se me amais, guardar mis mandamentos, e eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, porque para que esté com vosotros para sempre. Jesus, em todo tempo, ele faz um paralelo de suas promessas e um compromisso com sua palavra, desde o começo. E acá ele disse, se me amais, guardar mis mandamentos. Se me amais, guarda os meus mandamentos. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador. Então, temos acá a promessa de uma pessoa que ia chegar no cenário, que era o Consolador. Outro. Por que outro? Porque ele próprio, estando com os discípulos, era su Consolador. Consolador acá não só de, oh, pobrecito, não chores, não te quedes assim, não? Pero Consolador acá, no sentido de companheiro, de um que está a tu lado, de um que te apoia, que camina contigo, um Consolador. Então, este Consolador estava sendo prometido, não? Uma promessa mais. Então, Jesus, quando disse, eu me vou ao Padre a preparar-lhes lugar, vocês não vão a quedar huérfanos. Não os deixarei huérfanos, vendré a vosotros. Pero como vas a venir a nosotros si te vas? Yo voy a venir en la persona del Espíritu Santo. Ustedes servían al Dios y Dios envió su Hijo y ahora envía su Espíritu Santo. La idea es que los hijos de Dios nunca van a estar desamparados. No lo estuvieron los hombres que vivieron hasta este momento. Los que viviam na presença de Cristo aí, estes poucos anos de seu ministério, 3 anos e meio, capaz, Jesus promete não abandonar a los suyos, nunca abandona. É uma promessa, uma promessa. Não há abandono, não há huérfanos, não há huérfanos. A Bíblia diz, ensinou ao povo de Deus, Israel, a cuidar de seus huérfanos. ¿Por quê? Porque Deus tem isto como princípio com os suyos. Ele não deixa a nadie huérfano. El que não tem papá e mamá e que está em nosso meio, não é huérfano. Não é huérfano. Quando Cristo dijo a seus discípulos
que aquele que deixara padre e madre por amor do Evangelho iba a receber o doble de padres e madres por el amor ao Evangelho. Jesus não desampara a los suyos em momento nenhum. Ele sempre vai estar presente. Como Deus, na vida daquele gente, e provocando os meios para que podamos estar sendo cuidados. Ele projetou para nossa época a igreja. Então não há órfãos. Quando eu decidi seguir a Cristo, eu tinha 14 anos, e começaram a aparecer padres e madres em minha vida. Eu vivia com meus padres, mas isto se foi multiplicando. Eu ia a las favelas de São Paulo a trabalhar aí e encontrei aí ancianas e ancianos que me cuidavam no tempo que estava aí. Por minha pouca idade, tinha 16, 17 anos. E eles me cuidavam. Eu fui a Araçatuba estudar em um seminário, na cidade a 700 quilômetros de minha casa. Vivi aí por 4 meses e aí apareceram novas madres e padres para cuidar. Aí já venho ao Uruguai com 21 anos e já em Florida encontrei padres e madres que me cuidaram, uruguaios. E venho acá e sigo passando o mesmo. Pero agora já me parece que já estou mais na idade de padre e madre que de filho, não? Pero sigo encontrando homens e mulheres que me apoiam mais do que se imagina com suas vidas em Cristo. Não há órfãos, não. Aquele ninho que vai chegar acá em algum momento sem papai e mamá, ele vai encontrar acá padres e madres. Porque Deus vai prover e Deus vai cuidar. Esta é a ideia. Então, ele está dizendo acá, vocês são meus discípulos, caminaram comigo 3 anos e meio, eu me vou ao Padre e não vou deixá-los huérfanos. Vocês vão ter um consolador, o outro consolador. Ou seja, o mesmo Deus em la persona do Espírito Santo. É esta Trinidade que já les dije que la conosco hasta aí. Que há um Deus único que se manifesta em 3 pessoas que são uno, e a explicação de esto, não sei. Pero é assim, este é nosso Deus. O Espírito Santo, então, habitaria em nós. Ele vai dedicar, nós vamos ter um capítulo mais adelante, específico sobre a persona e obra do Espírito Santo. Jesus volverá a falar especificamente sobre esta promessa. Pero está dizendo acá aos discípulos, não se turbe vuestro coração, eu vou, preparo o lugar, vuelvo, llevo a ustedes, e mientras tanto, o Consolador estará presente na vida de ustedes. Todo o que ustedes necessitam para viver a vida que agrada a Deus, vai estar garantizada por el Consolador. El Espírito Santo. E aí ele começa a explicar: todavia um pouco, e o mundo não me verá mais. Pero vosotros me veréis, porque eu vivo, vosotros também vivereis. Jesus está falando: eu vou agora, e o mundo não me verá mais. Jesus aparece depois de la ressurreição a seus discípulos. Não há relato de Jesus aparecendo a los incrédulos. El mundo não me verá mais. Pero ustedes me van a ver. Eu vou a morir. Depois de 3 dias, ustedes me van a ver. Pero já de outra maneira, não? En aquele dia vosotros conoceréis que eu estou em mi Padre e vosotros em mim e eu em vosotros. Ustedes vão entender
a amplitude de esto, ustedes van a entender mucho mejor cuando yo resucite. Cuando yo sea entregado, sea resucitado y aparezca a ustedes, ustedes van a entender lo que estoy diciendo a ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y él vuelve a relacionar toda esta acción, indicando a los discípulos, ustedes guardan mis mandamientos, entonces yo y mi Padre vamos nos manifestar a ustedes. Es la manifestación de Dios en la vida de ustedes, de aquellos que me aman. ¿Cuáles son los que me aman? Hay una evidencia, los que aman su palabra. No existe una relación con Dios bajo el desprecio de lo que Él habla. No se puede desconectar, es imposible. Yo tengo que hacer caso a la palabra de Dios. Es una acción racional. Escuchar lo que Dios dijo, lo que Cristo habló, y amar y practicar lo que Cristo habló. Y practicando, yo manifiesto mi amor. La acción de amar es una acción racional, no es una acción emocional. Yo cuando vi a mi señora por primera vez, yo no le puse mucho los ojos porque pensaba que estaba novia del líder de un retiro de jóvenes y pensaba que ella estaba comprometida. La admiré por la manera como trabajaba y ayudaba y todo lo demás, pero hasta ahí. Pero en un momento me dijeron, mira, esta muchacha está sola. Y las cartitas que vos recebiste y no la leíste porque sois un tonto, son de ella. Yo dije, ¿en serio? Era un tremendo conquistador, ¿no? ¿En serio? Y puse mis ojos en ella entonces y me sentí así. ¡Qué mujer! ¿No? Y este sentimiento me acompañó todos los días de mi vida. No. El sentimiento no. Llegué a sentir y siento por muchas veces mucho más que aquella experiencia con ella. Pero yo tengo un compromiso con ella. Amar. Amar es una decisión. No es una emoción, es una decisión. El día que mi corazón está así enamorado por ella y los pájaros cantan, yo le amo con acciones de amor efectivas. Y el día que yo me levanto con un mal humor, un día horrible de frío, cuentas para pagar, enojado con muchas cosas, y la veo, la tengo que servir igual. Este é amor. Amor é um compromisso. E Cristo está destacando isto acá. Você me ama? Sim, Senhor. Te amo. Aleluia. Te amo. Oh, glória. Pratica minha palavra. Hace caso a lo que te digo. Pero perdonar não é um sentimento lindo. É difícil. Amar. Pero soportar el hermano este pesado. Amar. Pero no me gusta menganito porque, no sé, tiene una manera. Amar. Amar. Servir. Servir. Yo tengo que atender con la palabra de Dios a Enrique, de la misma manera que a Guillermo, de la misma manera que a Pastor Billy, de la misma manera que a Florencia. Tengo que amar. Mis sentimientos no mandan en el amor. Amor era lo que Cristo estaba por hacer. Él se iba a sacrificar
por los suyos. E este sacrifício era racional. Ele se entregou. Era amor, pero estava radiante de emoções lindas. Não, ele estava dizendo a Deus, se é possível, que não tome deste cálice, pero hágase tu voluntad. Isto é amor. Tu voluntad sobre todo. Sobre os sentimentos que me dizem que devo ir para outro lado. Eu escutava outro dia um cantante de Brasil, creio que Billy estava comigo aí, estávamos analisando a canção. E ele cantava e dizia: Jesucristo, lo mejor que tu haces es dejar el Padre de costado, andar a viver em paz. Ele estava dizendo que não valeria a pena o sofrimento de Cristo. Que se ele fuera Cristo, capaz que lo haria. Creio que sim, porque é pecador. É um poeta profano. Porque Cristo, sobre todos os motivos e sentimentos para não praticar a palavra de Deus, lo praticou. E podemos dizer que Deus nos ama por lo que Ele hizo. E não por uma ideia que temos de Jesus, que é todo lindo assim. Não. Escuchamos sua palavra, entendemos sua palavra, lá praticamos. E aí que passa? El que tem mis mandamentos e los guardas, este é o que me ama. Está identificado, o praticante da palavra de Deus. Este é o que ama. Este é o que ama. E el que ama será amado del Padre, Cristo lo amará e se manifestará a Ele. Aí vamos a ver as manifestações de este Cristo em nossas vidas. Ele se vai manifestar. Temos a Florência Caô, é manifestação do amor de Cristo. Manifestação de amor. Ele nos amou e la preservou. Amou a seu marido, amou a seus filhos, amou a sua igreja, sua família, seus parientes. Amou. É um acto de amor. Não é eu falei hoje com Deus de manhã e mira como estou. Está tudo bem, pero has praticado a palavra de Deus? Isto é o que conta. Porque isto evidencia el que ama. A obediência. Minha madre me mandou fazer algumas coisas que a mim não me gostava. Lo hacía por obediência, por amor a ella. Aunque se pudiera, me escapava de los mandados, de la louça, del cuarto, de los compañeros, de las malas decisiones. Pero que importância tuvo, não? Amor. Pero Judas, el discípulo de Cristo, que não era ele que lo traicionou, falou: como é isto? Vas a manifestar-te em nós e não te vas a manifestar-te para o mundo. Eu estou esperando o Messias que vai derrubar a Roma e se manifestar a todos. E agora tu estás falando que se vai manifestar a nós e ao mundo não. Como é isso? Ela pergunta. E lhe dijo Judas, não el Iscariotes: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Como é isso? Como pode? Não entendi. Esse muchachito é Judas Iscariotes. Não entendi. Mira a manito que está. Não entendi. O que vai passar? Uma pergunta a Jesus. Jesus já havia explicado, pero ele não havia entendido. Então Jesus lhe dá a resposta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama,
mi palavra guardará. E mi Padre lhe amará. E vendremos a ele e haremos morada em ele. El que não me ama, não guarda mis palavras. E a palavra que habéis oído não é minha, sino del Padre que me enviou. Os he dicho estas coisas estando com vosotros. Jesus estava falando, eu estive com vocês todo este tempo. E é o que estou falando. Eu vou a habitar a la persona que guarda mi palavra. Eu e mi Padre vamos habitar la persona que hace caso a mi palavra. Esto te estou dizendo. Era a explicação para Judas, era a explicação para nós. Passamos a ser habitação de Deus. Personal e como grupo. Tener a Deus dentro de nós. El que está em nós é mais grande que el que está en el mundo, que é Satanás, a Bíblia diz. Essa é a ideia. Nós somos habitados por Deus e a manifestação natural de esto, a evidência desta habitação, é a maneira como eu trato o que Deus habla a mim para praticar. Então, a prática das Escrituras é uma demonstração de amor. Não é uma opção de vida bajo alguns conceitos cristianos que agradam a minha regra ética de comportamento. Minha ética e minha moral para todos os temas da vida pouco importam para Deus. Mis métricas, mis ideias, todos os mis não contam. Porque eu sou assim, eu sou assado. Não importa. Eu sou intelectual, eu sou muito ignorante, eu estudei pouco, eu estudei muito. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo, meus temperamentos assim. Não, eu sou muito melancólico, eu vejo as coisas assim. Pouco importa para Cristo tu personalidade. Não importa. Meu estilo, minha maneira, não importa nada. Nada. O que importa é a palavra de Cristo. E Cristo é meu modelo. Agora dá-me a personalidade de Cristo. Era sanguíneo? Era sanguíneo. Hacía as coisas assim. Quando falava com os fariseus, dizia, raça de víboras. Que sanguíneo que era, não? Como falava Jesus? Não era colérico. Levantava as mesas, as moedas e sacava a gente do templo que estava haciendo comércio aí, no lugar onde se deveria adorar por todas e orar a Deus por todas as nações. Ou era melancólico, frio. Quando uma mulher pede para ser bendecida, ele disse, não, eu vou sacar o pão de los hijos para dar a los perritos. Que melancólico. Melancólico que chega e chora delante de Jerusalém. Jesus se manifestava de la maneira correta em los momentos corretos. Nós nos manifestamos mal e a excusa é porque somos o que somos. Somos pessoas que devem obedecer a Cristo e conhecer sua vontade e reaccionar de maneira correta a cada situação que se nos dá segundo sua palavra. Não interessa se eu sou tímido e melancólico e não posso estar acá, ou se quando sair de acá alguém vai me dizer, o que hablaste não serve para nada e eu vou estar... Não serve.
Eu tenho que falar o que tenho que falar. Se vou ser perseguido, vou ser perseguido. E está tudo bem. Lo importante é que estou fazendo o que Cristo me disse para fazer. Isto é o importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando un pastor tiene que tomar una decisión de traer a un hermano acá y decir, mira, tenemos que excluirlo de la iglesia por pecado, porque no viene. Ah, pero esto tiene que ver con su personalidad, porque Marcelo es cruel, Billy es amoroso. Ah, pero Billy ahí fue malo. Menos mal que Marcelo es bueno. No interesa lo que es Billy, lo que es Marcelo. No interesa nada. Se a palavra disse para hacerlo, lo hacemos. Se a palavra disse para não hacermos, não lo hagamos. E a preocupação tem que ser esta. E que haria Cristo em meu lugar? É o que conta. Cristo é modelo para todo. A regra é Cristo. E sua palavra é a que conta. E Ele vai habitar em pessoas que creem nisto e os vai ajudar a viver com esta regra, que para nós é impossível. Vamos admitir, é impossível. Sempre meu ser se vai querer manifestar. Não, porque comigo não é comigo. Se o Senhor disse, lo haremos. É o que conta. E toda a avaliação de meus hechos durante o dia, quando vou a dormir e peço a avaliar, que hice eu? Era Cristo aí aprovando? É sua palavra confirmando? Ou é puro marcelismo o que passou aí? Porque o que é marcelismo é uma desgraça. Cristo é a bendição. E nós vamos aparecer cada dia mais com Cristo. Parecer com Ele. Ele habita em nós outros. E começamos a parecer a Cristo. Igualitos. Não, pero parecemos a Cristo. Os cristianos foram chamados por primeira vez cristianos. E na época de Hechos, quando nasceu a igreja, pequenos Cristos. Porque essa gente imitava Cristo. Parecia Cristo fazendo as coisas. Essa é a ideia. Não é a perfeição é um processo de santificação que termina naquele dia quando chegamos a sua morada, a morada que Ele nos preparou. Pero, mientras tanto, melhoramos, porque estamos sendo preparados cada vez mais como Ele. E Ele vai ser glorificado por isso, é o mais lindo, não? Então, Jesus estava explicando a los discípulos que não poderia manifestar-se ao mundo, porque o mundo não crê em sua palavra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, el qual o Padre enviará em meu nome, Ele os ensinará todas as coisas e os recordará todas as coisas que os he dicho. Este é o consuelo do Espírito Santo. É hacer-nos acordar do que Ele falou. Sabe quando a mulher te pide algo e não tens muita gana de hacerlo? E aí te acordas que tens que amarla? E aí vas e praticas isso? Sabe quem te hizo acordar que na Bíblia diz que tens que fazer isso? O Espírito Santo que habita em vós. Porque se o Espírito Santo não atua, o que vas a fazer? Arreglar-te. Estou por aqui. Já sabes. E se chegas a ser isto, e empieza em tu cabeça uma cosita assim, como uma gotita. Toim, toim, toim. Mira o que hiciste. Toim, toim. Mira o que hiciste. Toim. A Bíblia não diz isso. Toim. Estás equivocado. O que tens que fazer quando te equivocas? Meu amor, perdão. Eu me equivoquei. Não devia haver dito. Não devia haver hablado aquello. Vou fazer o que me pediste. Te vou servir. Estou aqui para isso. Eu te amo. Estou arrependido. Arrancamos de novo para o próximo passo. Que
¿Quién te hizo volver atrás? El Espíritu Santo. Porque la conciencia del mundo se cauteriza. Cauterizar é, de a pouquinho, ir secando o flujo e já não vai mais. É quando nós chega e diz, não aguento mais esta mulher, me vou de cá, me vou de casa. Não aguento mais a meu marido. Lo cambio por outro melhor. Cauterização. O mundo pratica isto todo o tempo. O mundo pratica isso todo o tempo. Pero a solução está em la palavra de Deus. La palavra de Deus restaura matrimônios, restaura hijos, relacionamento padres e hijos, em qualquer instância de idade. Restaura. Pero há que praticar a palavra para que as coisas saiam como têm que sair. O pecado nos hace romper um vidro. O Espírito Santo nos hace buscar as partes rotas e arreglar o vidro. É a parte feia. Para romper é facilíssimo. Agarrar-se uma pedra, uma pelota, pá! Pero arreglar depois, sacar todo com cuidado para não cortar-se, barrer, sacar a medida, vá a la tienda, comprar a barraca, comprar aí a medida, venir a instalar, um trabalho bárbaro. Pero Deus nos ensina a arreglar nossas ventanas. Pero el que ama a Cristo e a sua palavra, vai praticar. El que não la ama, diz, hasta acá cheguei, acá, que siga rota a ventana. Essa é a ideia. A diferença de los que têm a Cristo e los que não têm a Cristo. Então, o Espírito Santo vai hacernos recordar para sempre, é o que Jesus estava falando a seus discípulos, ustedes se van a recordar todo o que he enseñado. Todo o que he enseñado. Eu vou fazê-los recordar e vocês vão a praticar. Quédense tranquilos, todo vai sair bem. Eu vou estar aí a recordar-lhes mis palavras. Mis palavras. E aí Cristo hace uma quinta promessa. Uma quinta promessa. A quarta era o Consolador, verdade? Então, agora a quinta. A quinta promessa é paz. Paz. La paz. Que paz? Que paz? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz. Que tipo de paz podemos ter para que o medo não venga sobre nós, sobre os desafios que a vida nos propõe? Que tipo de paz? Ayer eu veía o monitor de minha senhora, não? 15 por 9, 17 por 9, 18 por 9, 19 por 11. Que paz é essa? Não? Que paz é essa? Hablar com Deus, falar, Senhor, se tu bajas, vai bajar. Se tu lo dejas, vai subir. Ela é tuya. Eu la quero 12 por 8. Se tu la queres 19 por 11, e neste momento, dá-me força. Deus tem o controle. Paz. A paz que todo o que está sendo hecho está bem hecho. Paz. Pero esta paz, esta charla com Deus, este rato de
minutos, segundos de conversação com Deus, não? Por que já se pode dar? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo. Paz com Deus. Eu não posso relacionar-me com uma pessoa que está em guerra comigo. Não há como. Ou há paz ou não há paz. Nós temos paz com Deus para acessar sua presença em nossas vidas. Eu hablo com Ele todos os dias que queira. Ele está aí. Eu hablo com Ele. Acá muitos falaram com Ele agora. Creio. Eu estava falando com Ele. Vim acá e falei outra vez mais com Ele. E tenho cada vez mais medo de falar com Ele a vezes, porque sou um pecador. Pero este pecado que me separaria de Deus não pode separar-me mais, porque eu, delante de Deus, estou justificado, perdonado. Cristo morreu em meu lugar. Eu deveria haver morto e a paz, o tema estaria solucionado. Pero Ele pagou minha pena e eu tenho acesso a Ele. Cristo pagou minha pena. Então eu tenho paz com Deus. A paz com Deus é uma posição que o crente tem de relacionar-se com Ele, porque pratica sua palavra, está involucrado em praticá-la, em esforçar-se em praticá-la. É amor. Este amor é fruto desta paz, paz com Deus. Eu nunca mais vou estar separado de Deus, nunca mais. Eu vou morrer e vou estar em paz com Deus. Eu vou ressuscitar um dia e estarei em paz com Deus. Se Cristo viene agora e leva a sua igreja, eu vou com Ele. Não por meus méritos, porque eu fui justificado por Cristo Jesus. Então, quando Deus me vê por Cristo Jesus. Então, paz. Temos paz com Deus. Para relacionarmos. Há esperança em todas as circunstâncias, porque em meio da luta estaremos falando diretamente com Ele. É paz. Paz. É saber que nada se termina aqui neste mundo. E nadie vai terminar neste mundo. Nós seguimos. Isto é paz. Paz. Na hormiguita. Paz com Deus. Paz com Deus. É uma promessa para os sujos. E então Jesus seguiu falando. Habéis oído que eu os he dicho, vou e vengo a vosotros. Se me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que vou ao Padre, porque o Padre maior é que eu. Jesus está dizendo, se vocês entenderam totalmente o que estou falando, vocês estariam com regocijo. Eu me vou a preparar lugar, eu vou a manifestar-me a vocês, eu e o Padre vamos a viver em vocês. Se vocês compreenderam tudo isso, vocês estariam contentos. Mas aún não compreende, não? E ele está dizendo, eu vou ao Padre, porque o Padre é maior que eu. Mas Jesus não estava falando que era como o Padre? Eu e o Padre somos um e todo o demais. Por que ele está dizendo acá que o Padre é maior que ele? Porque Jesus Cristo, quando encarnou, se hizo homem, ele se humilhou. Ele deixou a posição que ele tinha como Deus e passou a ser Deus encarnado. E como homem vivia em la dependência do Espírito Santo, em llevar-lo e orientá-lo, tal qual qualquer homem deveria viver. Um modelo para nós. Pero ele, assumindo a posição de homem, como homem, foi siervo.
uma posição de humillação. E neste sentido, Deus seguia sendo Deus, pero a persona de Deus em Cristo Jesus era humilhada. Então ele dizia, eu vou ao Padre, porque eu sou menor que o Padre. Pero quando ele ressuscita, ele é glorificado. Sua glória vuelve. E esta manifestação glorificada viene a los discípulos. E os discípulos passam a entender todo. Isso é o que Cristo está explicando a eles. E agora os lo he dicho antes que suceda, para que quando suceda creais. Eu estou avisando o que vai passar. Vocês não estão compreendendo. Quando vocês me veem, vocês vão entender e vão crer. Estou fazendo isso para que vocês creiam quando passe. Estou avisando. Não hablaré já muito com vosotros, porque viene o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O que está dizendo Cristo Jesus é que Iscariotes, el que lo traicionou, já venia em la turba com seus homens. E ele dijo, os que vienen aí não têm nada a ver comigo, então não les hablo mais. ¿Por quê? Porque o tempo de hablar já está terminando. Agora é tempo de executar o que ele disse. Ele se entregaria, seria morto, ressuscitaria e apareceria a eles, e eles entenderiam então o que estava passando. O que custava a eles entender, a uno pede, muéstranos o Padre, já nos basta. E vem Iscariotes, e como te vas a manifestar a nós e ao mundo não? Como vai ser isso? E todas estas questões que os discípulos aún tinham, Jesus falou, mira, eu já les falei todo, quando passe o que passe, vocês vão crer. Porque só há uma maneira de que vocês entendam plenamente o que estou dizendo, é quando passe. Vocês se vão acordar do que eu disse e vão entender. Vámonos, porque os que vêm agora não têm nada a ver comigo. Mas, a ele dijo, el 31, mas para que o mundo conozca que ama al Padre, e como o Padre me mandou, assim hago. Levantaos, vamos de aqui. O mundo vai reconhecer o que ele hizo. Creer, não. Reconhecer, todos vão reconhecer. Por isso ele hace o que hace. Para glorificar al Padre, para salvar a los suyos e para demonstrar ao mundo que ele estava com a razão. E o mundo lo rechazou. É isto. Cristo estava culminando sua obra. Estava para passar. E ele deixa esta enseñanza. Pero de todo isso, nós volvemos a acordar-nos. Não se turbe vuestro coração. O verso 1 e agora o 27 que vimos. Vocês podem confirmar o 27. Não se turbe vuestro coração. ¿Por quê? Porque estou prometendo coisas para vocês, para que vocês não vivam na vida com o semblante turbado. Promessas. Promessas. Quais promessas? Preparar um lugar, volver e levar a los suyos, haremos as obras que Él hace, vamos a tener el Consolador e vamos a tener paz. 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 Com estas promessas seguimos nossa vida cristiana. Todo isto já passou. Cristo já se manifestou aos discípulos. Eles escreveram e se acordaram de todo o que Cristo ensinou. E soprados por el Espírito Santo escreveram o que escreveram. E agora nós temos sua palavra. Para meditar acá, para meditar em nossos hogares, para meditar com nossa família, para meditar em grupos pequenos, hogarenhos, e aí aprender de Cristo. Pero com estas promessas podemos estar tranquilos,
vamos a ganhar. Cristo habita em aqueles que lo recebem. E os que lo recebem praticam e amam sua palavra. O mundo não tem a palavra de Deus porque não la conhece. Eu vi um filósofo outro dia, ateu, a descrever os princípios do Evangelho e exemplificar estes princípios na vida de Pablo. E ele explicou o Evangelho e a vida de Pablo melhor que muitos teólogos e pastores e escritores de livros que eu vi. Pero este homem não conhece a Deus. Ele escuchou a palavra, pero não la creyó. Ele não crê. Ele sabe o que é, pero não se convence de la palavra. Não é um creyente. Não sabe o que é a palavra de Deus. Pode hasta explicar o que está escrito, fazer uma boa interpretação de texto, pero nunca la ha experimentado, porque não la pratica. A vida cristiana composta de praticantes da palavra e não de simpatizantes ou entendidos da palavra. Praticantes. Essa é a diferença. Amém? Então, com as promessas em mano, sigamos mais, caminemos um pouco mais para a glória de Deus. Amém? Oremos. Deus querido, graças por tu palavra, graças por tus promessas. Tus promessas nos sustentam, nos dão ânimo, nos fazem recordar que vale a pena seguir-te, que tu palavra é la que sana nuestra alma, que consuela nuestro choro, que nos llena de alegria e de gozo por las coisas que tu haces, las buenas coisas que tu haces. Somos gratos a ti por todas las buenas coisas que nos ha hecho, por todas as lutas que tu nos has dado e nos ha ajudado a vencer, e a confiança que podemos ter em ti, que o caminho que sigue por delante vai ser segundo tu propósito, e podemos confiar em ti no processo. Graças a Deus por tu igreja, Betel de Atlântida, porque estamos acá como grupo aprendendo um pouco mais de ti. Ilumina-nos em tu palavra no decorrer de los dias desta semana, que podamos buscá-la, ler-la e deixar que tu Espírito Santo nos ensine. E se alguma pessoa acá aún não te conhece verdadeiramente, que tome este compromisso de receber-te, de reconhecer tu sacrifício, tu poder sobre a vida dele, e que ele pueda entregar-se a ti e amar tu palavra e praticá-la. Todo esto ponemos delante de ti para que tu nome seja glorificado. Guarda a los hermanos que não puderam estar, que tu los habilite para que podamos estar juntos acá na próxima oportunidade. Esperamos tu venida a qualquer momento, para a honra e a glória tuya. Oramos. Amém.